Graça e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo ao Genuíno Cast. Eu sou o presbítero Rafael e essa noite eu quero tratar com você a respeito de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, que nos fala: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que deseja. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Meus amigos, você já parou para pensar o que é liberdade? Hoje o maior dilema que temos, o maior dilema da humanidade, trata a respeito de liberdade. Você vê que hoje se tem pautas, projetos na Câmara, no Senado, tratando sobre direito de expressão, tratando sobre as pessoas terem controle sobre si mesmo, e observamos que Gálatas, Paulo ele trata no capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E o mais interessante é que, se formos observar a carta aos Gálatas, Paulo ele trata de vários assuntos. Se observarmos no capítulo 1, ele trata que não há outro evangelho. Se observarmos no capítulo 3, ele trata a importância de viver pela fé. Se a gente observar no capítulo 5, Paulo ele trata da liberdade que temos em Cristo. Mas o mais interessante que Paulo ele trata é no capítulo 5, versículo 13, que ele fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, você vê aquele paradoxo: eu sou livre, mas também eu não posso fazer tudo. Assim como na sociedade temos liberdade, mas a nossa liberdade não nos dá direito de prejudicar outros ou fazer tudo aquilo que queremos sem ter consequência. Assim também, Paulo, ele trata aqui com os Gálatas. Ele fala: olha, Gálatas, vocês são livres, vocês foram libertos, mas vocês não podem usar da liberdade para fazer tudo o que vocês querem fazer. Mas se observarmos o capítulo 5, vemos que Paulo ele destaca três problemas que os irmãos ali na Galácia estavam enfrentando. Se a gente observar no capítulo 5, versículo 4, eles estavam recorrendo à lei para serem justificados e assim se separando de Cristo. Aí, se a gente observar agora no versículo 7 e 8 do capítulo 5, eles estavam abandonando os ensinos dos apóstolos e se voltando a outros ensinos. E se a gente observar no capítulo 5, versículo 15, eles estavam em conflito uns com os outros. Então vem aquela velha pergunta: eles foram libertos, mas para quê? E temos que entender que a nossa liberdade em Cristo não nos dá direito de pecarmos. Cristo não nos libertou para pecarmos. E esse é o grande dilema da vida cristã. Eu paro de fazer certas coisas não porque Cristo me obriga a parar, mas porque sim, eu fui liberto e agora eu posso dizer não para certas coisas. Observe que Paulo ele destaca o problema que os Gálatas estavam enfrentando, mas assim como todo problema tem consequências, Paulo fala as consequências que os Gálatas estavam enfrentando, mas também
Paulo, ele dá a solução para aquele problema. Se você observar o capítulo 5, versículo 17, Paulo, ele retrata que há um conflito entre a carne e o espírito, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que deseja. Paulo, ele destaca o conflito entre a carne e o Espírito de Deus. E observe que, deixa eu te falar uma coisa, qual é o maior inimigo que o crente tem? Para muitos, o maior inimigo que temos é o inimigo de nossas almas, é Satanás. E uma coisa que eu acho interessante é que o ser humano, ele é especialista em culpar a todos, menos a ele mesmo. Se a gente observa lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecam e Deus chama eles, Adão falou que, olha, foi a mulher que tu me deu. Eva, ela olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém para colocar a culpa. Ela fala, foi a serpente que me enganou. Observe que temos culpado para tudo, mas nós mesmos nunca somos o culpado. E Paulo, ele fala aqui aos Gálatas que temos uma coisa que ela guerreia contra o espírito, que é a nossa carne. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E, convenhamos, somos especialistas, né, em nos sabotar. Às vezes podemos orar mais, mas não oramos. Priorizamos outras coisas. Falamos, hoje eu vou tirar um tempo para estudar a palavra de Deus, para orar, para jejuar. Mas chegamos em casa cansado, um dia de correria, dificultuoso, e sentamos no sofá, mexemos no celular, onde vemos as horas passaram e nada daquilo que planejamos para Deus deu certo. Então, o nosso maior inimigo que temos é a nossa carne. E Paulo, ele destaca isso. E o que eu acho mais interessante é que a carne representa aquilo que somos por nascimento. Observe o Salmo 51:5. A versão Bíblia Viva traduz de uma forma fantástica. Ela diz: o fato é que já nasci pecador, sim, desde o momento que minha mãe me deu a luz. Então entenda, pecar para a humanidade é algo natural. O pecado para o homem distante de Deus é algo rotineiro ou cotidiano. Mas, em contrapartida a isso, vemos que tem um espírito. E o espírito, ele é o agente responsável pelo novo nascimento. O Espírito Santo é o agente responsável por convencer o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo é o responsável por nos capacitar a nos aproximar de Deus. Ele nos ensina a orar, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, o homem, quando ele é regenerado pelo Espírito Santo, agora, através do Espírito Santo, Deus nos capacita a viver uma liberdade plena em Cristo. E é isso que Paulo ele está tratando aqui com os Gálatas. Observe, para entendermos melhor, o que nos fala Romanos, capítulo 8, versículo 11 ao 14, nos diz: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito que nele habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer todos os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Então, observe que o crente, quando ele recebe o Espírito Santo na convenção, quando ele tem um encontro genuíno com Cristo, a Bíblia nos fala que nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. E a partir dali, temos agora a possibilidade de resistir ao pecado. Mas há uma luta diária. E você, nesse exato momento que está assistindo esse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, quem venceu? Foi a vontade de Deus sobre a tua vida ou foi a tua própria vontade? Os planos que você fez essa semana, esse mês, as suas metas com Deus, deram certo ou deram errado? Se deram certo, meus parabéns, continue firme. Mas se deu errado, deixa eu te perguntar, de quem é a culpa? É nossa mesma, é da nossa carne. Então, Paulo, ele trata o problema que os Gálatas estavam enfrentando. Qual era o problema? É que eles estavam muito carnais. A carne estava se sobressaindo ao espírito. Mas é interessante que Paulo, da forma que ele mostra o problema, ele também mostra as consequências. E quais são essas consequências? Observe comigo o versículo 26. Não sejais presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eles estavam ele usa a expressão se mordendo uns aos outros, estavam com inveja, com ira, e a carne produz isso. Sejamos sinceros, né? Às vezes acordamos meio desanimados, às vezes queremos falar umas certas palavras para aquelas pessoas que nos tira a nossa paz, que nos atribula. E o que nos capacita a vencer isso? É o Espírito Santo. Mas quando damos lugar à carne, só arrumamos problema. Tem situações que Deus nos coloca para aperfeiçoar a nossa fé. Mas há problemas que nós mesmos nos colocamos. E sejamos sinceros, quantos problemas iríamos evitar se naquele momento de ira, de raiva ou do calor do momento, se não tivéssemos falado aquilo que falamos, ou feito aquilo que fizemos, ou agido da forma que agimos. Isso nos evitaria tanta dor de cabeça, tanto problema, mas o problema é que às vezes somos carnais. O problema é que às vezes damos lugar à carne. Mas assim como Paulo, ele fala do problema, ele fala das consequências, mas ele também fala do antídoto. Como vencer a carnalidade? Como vencer nossos impulsos carnais? Veja o que Paulo fala no capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Temos todas as ferramentas necessárias para vencer a carne. Temos todas as ferramentas necessárias para termos uma vida de comunhão e de santidade com Deus, que é através do Espírito Santo. Paulo fala que o antídoto para tudo que eles estavam vivendo era viver pelo Espírito. E eu gosto dessa expressão que Paulo usa no capítulo 16. Bem no comecinho fala, por isso digo. É interessante que essa expressão no grego, lego, significa aconselhar, exortar. Então, numa tradução bem rasgada, Paulo estava falando, por isso vos aconselho, ou por isso vos exorto, vivam no Espírito. Ah, meus irmãos, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Como vencer o conflito interior? Primeiro ponto que eu quero tratar é que temos que viver pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. E como fazemos isso?
Entenda que não é o fato que hoje caímos que não podemos nos reerguer. A gente pode novamente se voltar para Deus. E como faço isso? Através da oração, do jejum, da consagração, através de uma rotina de meditações, de devocionais, da leitura da palavra de Deus. E isso aponta para um estilo de vida. Viver pelo Espírito é um estilo de vida. Observe que Gálatas 5, 22 em diante fala do fruto do Espírito, que é paz, amor, temperança, longanimidade, domínio próprio, mansidão. E convenhamos, estamos precisando disso, né? Às vezes precisamos de um pouquinho de domínio próprio, às vezes precisamos mais de amor, às vezes precisamos mais de temperança, de mansidão. Mas como isso é possível? Vivendo pelo Espírito. E de modo nenhum. Observe que Paulo ele trata com expressão nos afirmando que se vivemos pelo Espírito, que a partir do momento que estamos sendo guiados pelo Espírito, somos capacitados a resistir à nossa carne. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito nos capacita a viver a liberdade em Jesus Cristo. Mas para que Jesus nos libertou? Jesus, ele nos libertou. Talvez você que esteja me ouvindo, ele te libertou das drogas, da prostituição. Deus sabe de onde te tirou, mas para quê? Para vivermos uma vida infrutífera perante ele, uma vida mesquinha, sendo que o próprio Jesus falou que pelos nossos frutos somos conhecidos. Jesus, ele nos liberta para vivermos uma vida plena perante ele, uma vida frutífera, com frutos bons perante ele. E o segundo ponto que eu quero tratar é que o Espírito nos capacita a viver a liberdade que há em Jesus. Veja o versículo 18 nos fala: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas se vocês são guiados pelo Espírito. Ele usa aqui uma expressão de guiar, é aquele que pega na mão e conduz, que aponta o caminho, que aponta, desvia dos obstáculos. E a vontade de Deus é essa, é de pegar em nossas mãos e nos guiar, nos livrar de certas situações, de certos problemas, de certas adversidades. Mas sabe qual é o grande problema? É que às vezes parece que não queremos isso, mas que venhamos viver pelo Espírito, que venhamos viver a liberdade plena que há no Espírito Santo de Deus. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Que Deus abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Até a próxima.